Vamos falar agora sobre algumas operações de multiplicação vetorial. Nós já vimos anteriormente as operações de soma, subtração, decomposição. Vamos agora aprofundar um pouco sobre multiplicação. São três casos de multiplicação por vetores, que são esses aqui: multiplicação de escalar por vetor, produto escalar, produto vetorial. Na verdade, como eu falei anteriormente, não são só três casos, existem outras operações de associação entre vetores, né, que não estão no escopo desse nosso curso. Existem muitos tipos de associações vetoriais que são semelhantes a processos de multiplicação. No entanto, para nós interessa geralmente esses três. A primeira delas, que é a multiplicação de escalar por vetor, nós já vimos anteriormente, né? Basta alterar o módulo e o sentido do vetor, e não altera a inclinação. Agora nós vamos trabalhar com a segunda, o produto escalar. Bem, produto escalar. A ideia de produto escalar, quando a gente já vê no título, né? Vemos que nós estamos falando de um produto, um processo de multiplicação, uma operação de multiplicação, e escalar quer dizer que tem que dar um valor numérico, né? Um valor que seja um número. Então veja só, o produto escalar entre dois vetores A e B, que formam entre si um ângulo φ, é um número dado por A escalar B é igual a B cosseno de φ. Então essa fórmula aqui tem que ser lida da seguinte maneira: essa operação, esse pontinho aqui, representa produto escalar. Não é um pontinho embaixo representando multiplicação simples, não, tá? É um pontinho no meio representando o produto escalar. Nos editores de matemática de vocês aí, nos programas, vocês vão encontrar essa operação. Não é um pontinho comum, vocês vão encontrar uma operação específica, um pontinho centralizado. Bem, A pontinho B, quando A e B são vetores, né, representa produto escalar de A por B. Então a gente pode falar A escalar B ou produto escalar de A por B, né? É comum falarmos A escalar B. Isso aqui é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de φ. Quem é φ? Já foi dito aqui, né? É o ângulo entre os dois vetores, unidos pela origem, tal como nessa figura. Então nós temos aqui, ó, o vetor A, o vetor B, e φ é o ângulo entre eles. Então, se eu multiplicar o módulo de A pelo módulo de B vezes o cosseno desse ângulo, eu vou ter o valor do produto escalar de AB. Veja que o produto escalar é uma operação que envolve um produto de dois vetores, mas o resultado dessa operação é um número, porque aqui eu estou lidando com um módulo, com outro módulo e com um cosseno, que também é um número. Então, o resultado é um número. Por isso que é um produto escalar. Ele resulta em um valor numérico e não em um vetor, tal como as operações de soma e as outras que a gente viu. Graficamente, o produto escalar é o produto do módulo de um vetor pelo módulo da projeção do outro vetor sobre ele. O que isso significa? Vamos ver. Olha só, eu tenho aqui o meu vetor A e o meu vetor B. E a fórmula foi dada AB cosseno de φ. Se eu pegar esse vetor B e projetar sobre o A, que é aquela decomposição que a gente já viu anteriormente, a gente viu que para eu decompor lá um vetor V na sua componente x, eu faço o vetor B vezes o cosseno do ângulo. Então esse B cosseno do ângulo é como se a gente decomposse o vetor B na direção e sentido de A. Ou seja, isso é o que a gente chama de projeção. Então eu estou projetando o B sobre A e depois estou multiplicando pelo módulo de A. Então, graficamente, o produto escalar é o produto do módulo de um vetor, que no caso é o A, pelo módulo da projeção do outro vetor, que é o B, sobre ele, sobre o A. Então eu projeto B sobre A e multiplico pelo A. Por que essa operação foi definida assim é importante? Porque ela aparece em várias situações de cálculo, em vários problemas, em várias demonstrações, ela aparece dessa forma, então foi entendida que era uma operação importante a ser determinada, a ser definida, o produto escalar de dois vetores. Outra coisa interessante a partir dessa definição é que, se eu pegar A escalar B, eu posso... Já vimos que é AB cosseno de φ, né, onde B cosseno de φ é a projeção de B sobre A. Mas como A e B são números, eu posso trocá-los. Eu posso colocar B escalar A. E agora, A cosseno de φ é a projeção de A sobre B. Então, eu inverto aquele conceito de B projetado em A, ou seja, é A projetado em B. E posso escrever B escalar A, mas que numericamente tem o mesmo valor. Então, A escalar B é a mesma coisa que B escalar A. É uma operação comutativa, ou seja, não importa a ordem desse produto. A escalar B ou B escalar A resultam no mesmo número. Alguns produtos entre vetores não têm essa propriedade. Eu posso ter alterações de sinais. Bem, e como ficaria o produto escalar se a gente considerasse vetores unitários, ou versores? Vamos ver.
Se eu pegar aqui, vamos relembrar os nossos versores. O i na direção x, o j na direção y e o k na direção z. São todos vetores unitários de módulo 1. Se eu pegar aqui o produto escalar i por i, né? I escalar i, eu vou ter o quê? O módulo do primeiro que é 1, o módulo do segundo que é 1, vezes o cosseno entre eles. Bem, se eu pegar só o i, né? Qual o ângulo entre i e i? São dois versores aqui horizontais, então o ângulo vai ser 0. Cosseno de 0 dá 1, vezes 1, nós temos 1. E se eu pegar i escalar j? Então os módulos são 1, só que veja que o i está na direção x e o j na direção y. Então o ângulo entre eles é 90 graus, cosseno de 90, que é 0, vezes 1, 0. Portanto, se eu pegar vetores de mesma direção, como o i vezes i, o j vezes j ou o k vezes k, no produto escalar, eu vou ter o valor 1. Por outro lado, se eu pegar versores ortogonais, como i escalar j, i escalar k ou j escalar k, eu tenho 0, porque eles são ortogonais. Então eu chego à seguinte conclusão. I escalar i é 1, assim como j escalar j é 1, assim como k escalar k é 1. Já os produtos cruzados, i escalar j, i escalar k ou j escalar k, são todos 0. Não importa a ordem, né? Como já vimos, a ordem não importa. Eu posso falar j escalar i, também vai ser 0, por aí vai. Então, os iguais dá 1, os opostos, os ortogonais dá 0. E como já sabemos a definição da operação e já sabemos as operações entre os unitários, vamos agora definir a operação de produto escalar entre componentes de vetores, na forma de componentes, na forma algébrica. Vamos lá. Se eu tenho a escalar b, já vimos anteriormente esse resultado de forma através dessa fórmula, né? Só que essa fórmula exige que a gente saiba os valores dos módulos dos vetores. E se eu não tiver os módulos dos vetores, se eu tiver só os componentes? Essa é a importância de determinarmos algebricamente. Então, se eu tenho o vetor A expresso como AXI mais AYJ mais AZK, escalar o B, que é BXI mais BYJ mais BZK. E eu poderia ter vários outros componentes aqui. Mas como eu demonstrei em 3 dimensões, vamos trabalhar em 3 dimensões. Então, A escalar B é igual a quem? Vamos fazer a distributiva aqui, ó. AXI escalar BXI, tá aqui. Depois eu vou ter AXI escalar BY, BYJ, né? Aqui tem um pequeno errinho aqui da letra, vou consertar. Então, fazendo a distributiva, né? AXI mais BXI, tá aqui. AXI escalar BYJ, tá aqui. E assim eu vou fazendo a distributiva de todos os termos. Porém, eu sei que os termos cruzados, por exemplo, AXI mais BYJ, como esse termo aqui, como eu tenho I escalar J, eu já vi que esses termos são 0, porque I escalar J é 0. O A e o B aqui são números, né? Saem para fora aqui, e o I fica o I escalar J. Então, eles são 0. Então, todos os termos cruzados dessa operação vão dar 0. E eu só vou ficar com os termos respectivos, né? O AX vezes o BXI, o AY vezes o BYJ, escalar J, e o AZ vezes o BZK escalar K, que estão aqui embaixo expressos, né? Porém, quando eu fizer, por exemplo, AXI mais escalar BXI, ó, eu vou ter AXBX, e I escalar I é igual a 1. Então, ele some aqui e fica igual a 1, e eu fico só com AXBX. Os termos cruzados morrem, e eu fico ainda com o AYBY e o AZBZ, ou seja, só sobram os termos respectivos nas componentes AXBX, AYBY e AZBZ. Já os termos cruzados morrem, porque Y escalar J é 0 e por aí vai. Bem, vejam que AXBX é número, AYBY é número e AZBZ são número. Então a soma também é um número. Logo, o produto escalar AB, que no caso aqui é a soma dos componentes respectivos, né? Dos produtos dos componentes respectivos, também será um número, como deveria ser, né? Se não tivesse dando um número, estaria errado, né? Porque já vimos na definição que o produto escalar é um número. Então, agora eu tenho a minha expressão do produto escalar na forma de componentes, enfatizando que o resultado é um escalar, ou seja, um número. Então, nós sabemos fazer o produto escalar, seja na forma de vetores, através dos seus módulos e do seu ângulo, ou seja na forma de componentes, através dos componentes dos vetores. Se tivéssemos mais dimensões aqui, por exemplo, dimensão W, quarta, quinta dimensão, era só ir somando os produtos nas respectivas dimensões.
E nesse caso é importante notar o seguinte, e se eu fizer o produto escalar de um vetor por ele mesmo? Né? Então nós já vimos, fazendo essa operação que já fizemos anteriormente, eu vou ter os respectivos componentes dele com ele mesmo nas respectivas direções. Então eu vou ter o ax vezes o ax, que é ax ao quadrado, o ay, esses aqui são cruzados, morrem, né? Mas aí eu vou ter o ay vezes o ay, que é o ay ao quadrado, e vou ter o az vezes o az, que é az ao quadrado. Só que ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado, lá atrás nós vimos o quê? Que isso a raiz quadrada disso aqui dá um módulo do número. Então, levando a raiz para o outro lado, né, eu vou ter um módulo ao quadrado do próprio vetor A. Ou seja, um vetor escalar ele mesmo é o seu módulo ao quadrado. O seu módulo é um número ao quadrado. Então, eu tenho uma outra fórmula de determinar o módulo de um vetor aqui, que é através do produto escalar, dele com ele mesmo. Então, essa é outra propriedade interessante. Vamos ver um exemplo de produto escalar. Então, nós temos aqui dois vetores na figura, né? O vetor A e o vetor B. O vetor A tem módulo 8, adimensional, ou seja, não tem unidades. O vetor B também é módulo 5, sem unidades. E o ângulo é 30 graus entre eles. Então, calculando o produto escalar, né? De várias formas. Nós vamos calcular o produto escalar através do módulos, esses módulos aqui e esse ângulo, e depois em termos dos componentes. Então, vamos lá. No primeiro caso, é só usar a formulazinha A escalar B igual a B cosseno de φ. Então, A escalar B é igual a 8 vezes 5 vezes cosseno de 30 graus, que é 34,64 aproximadamente, né? Sem unidades, porque são adimensionais, não tem unidade. Nesse caso, nesse exemplo, né? Poderíamos ter unidades. Se aqui fosse em centímetros, por exemplo, o resultado teria que ter centímetros ao quadrado, né? Isso é importante enfatizar. Se tivesse centímetros aqui e centímetros aqui, o resultado seria em centímetros ao quadrado. É uma área, né? Ok. No segundo caso, a gente quer usar componentes. Então, como não foi dados os componentes, nós mesmos vamos calcular os componentes. Então, eu vou assumir aqui que o A já está numa direção preferencial, né? Como ele tem módulo 8, eu vou escrever 8i. Vou assumir que o A está na direção x. Apesar dele estar inclinado na figura, eu vou assumir que o A é na direção x. Eu poderia fazer um eixo aqui que não dessas direções, só que aí eu teria que fazer as projeções dos dois, o que tornaria o cálculo mais complexo. Mais demorado apenas. Não faz sentido. Vamos considerar o A na direção x e o B já tem o ângulo bonitinho aqui, 30 graus, é fácil fazer. Então, o B a gente decompõe, né? O componente x é 5 cosseno de 30, porque o A está na direção x e o B é a projeção em A. Então, 5 cosseno de 30 i na direção x e 5 seno de 30 j na direção j. Fazendo essa operação, 5 cosseno de 30, nós temos 4,33 i mais 2,5 j. Então, nós temos o B em termos de componentes. Fazendo agora o produto escalar em termos desses componentes, né? Vamos lembrar que A escalar B é AXBX mais AYBY mais AZBZ. Então, A escalar B é igual componente x do A, 8. Componente x do B, 4,33. Mais componente x do A, 0. Essa é uma coisa importante, pessoal. Eu posso operar vetores de 2 dimensões com vetores de 3 dimensões? Posso. Por componentes eu posso, basta considerar que um deles não tem o componente z, por exemplo, porque ele não tem certo componente. Então, lá atrás, alguns exercícios que eu passei, por exemplo, tem um vetor não tem todos os componentes que outro. Não tem problema, simplesmente considere uma componente nula. Por exemplo, no caso do A, ele só tem componente x. O componente z dele, o componente y dele é 0. Então, eu coloco 0 aqui no componente y. E o componente y no B é 2,5. Claro que o resultado vai dar 2,5. Da mesma forma, AZ, BZ, nenhum dos vetores A e B tem componente Z. Então, os dois é 0. Já anula diretamente. Só sobrou essa componente aqui, 8,433 aproximadamente, que dá aproximadamente 34,64. Adimensional é um número como deveria ser, né? Voltando aqui para a tela anterior, nós tínhamos obtido pela outra fórmula 34,64. Então, vejam que em ambos os casos o resultado corretamente foi o mesmo.